Fala galera, eu sou o Rafael Portinari e antes do vídeo começar, eu quero que você conheça o meu novo canal Rafael Portinari e hoje saiu vídeo inédito no canal e o nome do vídeo é Invoquei Lilith pelo tabuleiro Ouija. O ponteiro se mexeu sozinho, então cliquem aqui na descrição desse vídeo que lá vai estar o link do meu novo vídeo do canal Rafael Portinari. O ponteiro saiu pra cá. Boa noite a todos os inscritos do Elite Oculta. Desde quando vi as primeiras histórias do canal Sobrenatural, eu fiquei impressionado como o lobisomem se faz no tempo, causando medo e sua natureza carnificina. Hoje eu tenho 34 anos e boa parte da minha infância eu morei com a minha avó. E em torno de sua casa morava uma tia que sempre tive muita admiração e respeito. E todas as noites adorava me reunir com ela. Primos e amigos da vizinhança na porta de casa para jogar conversa fora. Talvez as conversas de assombrações e lobisomens foram as mais marcantes e que dificilmente eu consigo esquecer algum dia. Certa noite, ela disse que tinha uma história assustadora do tempo da sua juventude. Ao norte do estado do Piauí, na cidade de Piripiri, morava neste pequeno município ainda em desenvolvimento. O único transporte que existia era de tração animal, e fazíamos longas distâncias a pé, e boa parte dos irmãos moravam em outros povoados distantes da zona urbana dali. Certo dia, eu e a minha irmã mais nova estávamos animadas porque aconteceria uma festa algumas léguas de casa. E era comum usar esta unidade de medida naquela época. E como não tínhamos transporte, precisávamos sair cedo para chegar a tempo de descansar e se aprontar para a festança. Então, colocamos algumas coisas em nossas bolsas e seguimos viagem. Íamos tão felizes que a distância não causava nenhum enfado. E no decorrer do caminho, encontramos um senhor velho, esquisito e curioso. Logo, ele nos perguntou para onde estávamos indo. Dissemos que era para uma festa de logo mais. Mas ele quis também saber que hora chegaríamos lá. Bem, então demos a informação a ele. Ele ainda alertou sobre os perigos de duas jovens sozinhas naquele matagal, e depois disso ele simplesmente foi embora. E eu, como já sabia de coisas muito estranhas sobre aquele homem, eu decidi apressar o passo com a minha mãe, de modo a chegar antes do tempo dito por nós. A voz em tom suspeito e o desejo de chegar o quanto antes à casa da minha outra irmã foram decisivas para correr sem tomar fôlego ao longo daquela estreita estrada carroçal. Finalmente, chegamos lá já à noite, com uma lua cheia iluminando tudo. E assim que entramos, os dois cachorros valentes e enormes começaram a latir sem parar por um instante. É o bicho, eu falei com uma voz embargada de medo. A minha primeira atitude foi apanhar a criança de pôr em meu colo e subir na cumieira da casa. Consegui rapidamente me segurar e talvez fosse o lugar mais seguro naquele momento.
A briga dos animais ficavam cada vez pior e mais próximo da casa. As minhas irmãs, todas acomodadas, também no alto do casarão. Mas de repente eu consigo ver de longe aquele bicho. E ainda hoje me arrepio até o último cabelo quando descrevo a criatura. Era grande, pelos negros e longos, olhos amarelos que transmitiam ódio e um focinho cheio de presas afiadas. E o corpo com patas curtas e as inferiores pareciam quebradas para trás. Tremia o corpo inteiro só de pensar que o lobisomem poderia a qualquer instante invadir a casa e nos atacar como presas fáceis. Porém, os cães não recuavam. E quando ele percebeu que não conseguiria, ele entrou matar dentro e desapareceu. Assustadas e receosas, a noite seria mais segura onde estávamos. No dia seguinte, voltamos à cidade sem festa por causa de tudo que havia acontecido. E bem na entrada da cidade, reencontramos o mesmo homem que tinha visto na entrada na tarde do dia anterior. E para minha surpresa, aquele homem disse: "Raimunda, tu tremia como uma varinha verde." Bem, este é o meu relato. Boa noite. Essa história aconteceu com o meu tio no ano de 1982. O meu tio Ari, que morava em um sítio afastado de tudo, ele tinha o costume de ficar até mais tarde nas mesas de jogos dos bares da cidade, onde, diga-se de passagem, ele já perdeu muito dinheiro. Em uma certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio montado em seu cavalo como de costume. Quando, em uma parte do caminho, onde havia um enorme desfiladeiro ao lado da estrada, o cavalo empacou e mesmo com as chicotadas e esporadas, o bicho não se mexia. Ele parecia petrificado. E foi quando ele pôde sentir que atrás dele, aparentemente montado na garupa do cavalo, havia alguém ou alguma coisa. A sua espinha se arrepiou neste momento, sendo que ele podia sentir até mesmo o frio da respiração daquilo que estava ali com ele em suas costas. E sem coragem de descer do cavalo e nem de olhar para trás, ele gritou o nome da sua santa de devoção, que era Nossa Senhora do Monte Serrate. E neste momento, ele sentiu um solavanco no cavalo todo, como se alguém tivesse saltado de cima do animal. E logo em seguida, ele ouviu um grito grave e atormentador de alguma coisa que se precipitava no desfiladeiro em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando o meu tio pela estrada. E só parando quando chegou na porteira do sítio. E o cavalo estava morrendo de medo, assim como o meu tio. Bem, depois dessa noite, ele nunca mais ficou até altas horas na cidade. E sempre rezava a sua santa, agradecendo pela sua proteção naquela madrugada assustadora. Vale lembrar também que aquela era uma noite de quaresma. E naquelas estradas há muitas histórias de assombração. Bem, nós nunca saberemos quando as visitas do além poderão chegar até nós e de que forma. E por isso temos que estar sempre alertas. Boa noite.